Então, uma vez mais, Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor e sabedoria. Hoje nós vamos falar da virtude da não virtude, né? E essa partilha de hoje, de certa forma, ela dá continuidade àquilo que foi proposto na sexta-feira passada, onde nós falávamos sobre o não julgamento, ou o último julgamento como sendo esse estágio em que nós alcançamos de não mais julgar, entendendo o julgamento como um processo de definição, de conceituação, né? De amarrar a realidade por uma corda conceitual, né, e restringir a nossa capacidade de percepção e vivência, né? Então, hoje, quando vamos falar da virtude e da não virtude, de certa forma, eu vou só fechar o microfone da Luciene. Desculpa, gente. Pronto, né? Então, é uma continuidade, né? Porque quando nós falamos de definição, né, nós estamos falando de um processo que nós envolvemos algo num conceito a partir das nossas limitadas percepções, né, e passamos a pautar a nossa compreensão e comportamento a partir daquela limitação estreita, né? E nós não conseguimos visualizar o que está acontecendo. Às vezes, uma atitude que nós julgamos altamente censurável, nós não entendemos o que há por trás daquela atitude. Eu vou trazer um exemplo a partir de uma história que está no Mahabharata, ou seja, está na literatura védica, né? É a abertura, é o primeiro momento do Mahabharata. O Mahabharata começa justamente com a história do rei Shantanu, né, e da rainha, né, Gangá. Gangá se refere ao Ganges, né? O Ganges é Ganga, né? O Gangá. Então, a abertura do Mahabharata, esse que é o maior épico da humanidade, ele que é um livro de cunho espiritual, né? Todas as histórias ali são metáforas, né? Se referem ao processo de, da espiritualidade presente em cada um de nós e os caminhos para que nós possamos planificar essa espiritualidade. Então ali nós temos a história do rei Shantanu, que era o rei de Hastinapura, ou Hastinapura, conforme o sânscrito, e, inclusive, essa cidade é uma cidade que, de fato, existiu. Hoje nós temos os vestígios dessa cidade lá na Índia, Hastinapura, ou Hastinapura. E Shantanu, um dia, andando pela floresta, ele vê uma bela jovenzinha que ele fica completamente encantado, né? E ele se aproxima dessa jovem e fala que quer se casar com ela, que ele não se importa nem qual é a origem dela, de quem ela é filha, ele só quer casar com ela, né? E essa jovenzinha é Ganga, ou Gangá, né? E Gangá diz para ele: eu aceito me casar com você, eu só tenho uma condição, que você nunca, nunca, em hipótese nenhuma, questione os meus atos. Se você questionar meus atos, eu vou embora imediatamente. Aí o rei Shantanu, que estava completamente
encantado por Gangá, ele aceita a condição e se casa com Gangá. Nós estamos contando essa história para nós entendermos como nós não podemos julgar, como nós não podemos definir as coisas a partir das nossas limitadas condições de compreensão. E aí, a rainha Ganga, agora esposa do rei, ela teve o primeiro filho. E o rei ficou todo encantado. Era um menino, tudo que o rei queria, né, um herdeiro para o seu trono. E assim que o menino nasce, né, Gangá pega o menino, leva até as margens do rio Ganges, oferece o menino ao rio Ganges e joga o menino no rio Ganges, o neném. E, obviamente, o neném morre, né? Vai elevado pelas águas do rio Ganges. E morre, óbvio. Shantanu fica desesperado, mas ele sabe que ele não pode questionar em hipótese nenhuma as atitudes dela. Né? E ele fica pesaroso, mas aceita. E aí, 1 ano depois, nasce um segundo filho. Também um menino, que seria o herdeiro do trono. E Shantanu e Gangá, mais uma vez, pega o recém-nascido, vai até o rio Ganges e joga o menino nas águas. E o rio Ganges leva a criança embora, que obviamente morre. E assim vai acontecer durante 7 gestações. 7 filhos homens nascem, 7 meninos, e os 7 Gangá joga, oferece ao rio Ganges e joga. Né? E Shantanu, sem questionar. Aí vem o 8º filho. Quando vem o 8º filho e nasce, e Gangá pega o menino para ir para o rio Ganges, Shantanu não aguenta, não suporta e fala, não, para. Eu não posso entender o que você está fazendo e não posso aceitar. Aí Gangá fala, bom, você quebrou o pacto. Nesse momento eu vou embora. E vou deixar a criança com você, mas eu vou embora. Aí Shantanu pergunta, mas pelo menos me explica por que você fez isso. 7 filhos que você jogou no rio Ganges. É isso que eu queria que nós observássemos. Porque qualquer um que veja essa atitude, o que vai pensar? Qual que é o nosso julgamento? Que mulher perversa. Que pessoa desumana. É como alguém tem coragem de matar uma criança recém-nascida, ainda mais sendo mãe. Né? Esse é o julgamento. Né? Essa é a conceituação que nós muito imediatamente faríamos. Né? Porque aqui já entra até a questão dos valores, né? Das virtudes. No nosso julgamento, Gangá não é virtuosa. Como que uma mulher assim pode ser virtuosa? Mas aí, Gangá explica a Shantanu que ela, lá no mundo espiritual, já conhecia ele, Shantanu. Ele não se recordava, mas ela se recordava perfeitamente. E todos os dois decidem vir ao mundo material, nascer no mundo material e se unirem. Só que existiam 7 seres que estavam no mundo espiritual que, por uma questão kármica, eles precisavam passar por um breve nascimento na matéria, mas não precisavam permanecer no plano físico. Mas eles precisavam. E esses 7 seres imploraram a Shantanu e Ganga que, quando eles estivessem encarnados e se casarem, que eles pudessem vir como os filhos deles, para que Gangá pudesse, após concebê-los, liberá-los da prisão encarnatória material, para eles voltarem imediatamente para o mundo espiritual,
porque o compromisso kármico deles era só o do nascimento. Aí Shantanu entendeu. Veja, nenhum de nós entenderíamos isso se vivíssemos essa atitude de Ganga. Por isso que nós não podemos julgar, por isso que nós não podemos criar conceito em torno de situações e pessoas. Nós não estamos capacitados para avaliar o comportamento de ninguém, por mais que nós achemos censurável. Porque nós não sabemos, não conseguimos avaliar o que existe na história espiritual de uma pessoa. Por que uma pessoa se comporta assim? Então, esse conceito de virtude, né, nós também temos que ter uma não rigidez para poder lidarmos com isso. Pois que, na maioria das vezes, a virtude é um catálogo, um código comportamental que nos é imposto. É uma regra fixa daquilo que é permitido fazer e do que não é permitido fazer. Quem faz o que é permitido e não faz o que não é permitido, diz que essa pessoa tem virtude, é virtuosa. E quem, ao contrário, não faz o que é permitido, que é exigido que se faça, e faz aquilo que é proibido ou vedado de se fazer, essa é não virtuosa. Então veja como a virtude para nós é um conceito. E nós procuramos moldar o nosso comportamento por esse princípio de virtude que é nada mais, nada menos do que um conceito, uma pré-definição. Mas todo mundo que se comporta a partir de uma conceituação de virtude, será que é tão virtuoso assim? Será que há virtude nisso? Qual é o verdadeiro sentido da virtude? Eu vou contar uma outra história que é fabulosa, que foi, inclusive, narrada pela professora Helena Galvão, né? E que é uma história que ilustra isso muito bem. Tinha um professor e seus alunos, e esse professor ensinava espiritualidade para os seus alunos. Mas esse professor, ele tinha um grande mestre, que morava lá no alto da montanha. Sempre os mestres vão para o alto da montanha, né? Na tradição védica, lá na Índia. E aí, ele sempre falava desse mestre que ele possuía, esse guru que ele possuía, que era um homem extremamente sábio, né? E um dia, ele disse aos alunos, né, que estavam pedindo para conhecer, que ele iria levar os alunos para conhecer esse mestre, esse guru, né? E um dia, passeando na feira com seus alunos, né, o professor, que gostava de levar eles até o mercado, à feira, para poder eles interagirem com o povo. E a caminho da feira, eles viram um condutor de porcos conduzindo os seus porcos para a feira, né? E um dos porcos estava com a perna machucada. Então ele estava com dificuldade de andar. Ele ia quase arrastando. E aquele condutor ia chicoteando o porco para o porco andar. Aí eles viram um senhor velhinho que simplesmente pediu licença ao condutor, pegou o porco, colocou nas costas e levou o porco nas costas para onde o condutor tinha que levar a sua vara de porcos. E todos observaram, os alunos observaram.
E o professor não falou nada. Na semana seguinte, ele levou os alunos lá, no alto da montanha onde o guru morava. E qual a surpresa desses alunos ao chegarem lá e verem que aquele velho que tinha carregado o porco nas costas era justamente o guru. Era o tal mestre. Aí eles ficaram muito admirados. Aí, antes de perguntar ao guru sobre isso, né, porque o guru era muito silencioso, eles perguntaram ao professor: professor, explica para a gente por que ele carregou o porco nas costas se o porco era porco e não podia sentir qualquer gratidão por isso. E o dono do rebanho era um homem bruto que também não ficou indiferente, não teve qualquer gratidão. Ou seja, nem o porco, nem o condutor da vara dos porcos, eles tiveram qualquer gratidão por o que ele fez. Por que ele fez isso? Aí o professor disse para ele, porque para ele a virtude está além da gratidão. Ele fez isso porque é o dharma dele ser bom para com todas as criaturas. Então, ele fez isso por virtude. E essa virtude não depende da gratidão, do reconhecimento de nenhuma pessoa, nem do porco e nem do condutor. Ele não fez isso nem pelo porco, nem pelo condutor. Ele fez pela coisa em si, por uma questão de virtude. Estamos falando de virtude. Aí os alunos ficaram satisfeitos, né? Ficaram ali um pouco na presença do mestre, do guru. Aí, quando estavam saindo, um dos alunos não aguentou e resolveu perguntar ao guru, né, ao mestre. Eu tenho uma última pergunta sobre aquela questão do porco. Por que você carregou aquele porco nas costas? Aí o mestre olhou e falou, carregar porco nas costas? Eu não me recordo de ter carregado nenhum porco nas costas. Aí todos ficaram muito admirados. E aí ele não falou mais nada e eles foram embora. Aí quando eles estavam indo embora, eles perguntaram ao professor, mas o que aconteceu? Por que ele não lembra que carregou o porco nas costas? Aí o mestre falou, porque ele está muito acima de mim. Porque eu ainda estou preso no conceito de virtude. Eu supunha que ele fez isso por virtude. Mas, na verdade, ele fez aquilo como um processo tão natural do seu próprio ser, tão espontâneo como respirar, que ele sequer lembra que fez. Então, essa é a virtude da não virtude, é quando você é naturalmente virtuoso sem ter esse conceito, autoconceito de ser virtuoso. É quando a bondade, o amor, a gentileza, a proteção a todos os seres vivos é algo espontâneo em você, como a respiração. Então, não é mais uma questão de virtude. Não é um comportamento condicionado por um julgamento ou por uma conceituação de um dever que deve ser feito. Porque se eu faço algo por uma regra de conduta, para me exaltar ou me colocar numa condição de um ser melhor, mais qualificado, eu estou fazendo isso por interesse. Eu quero me sentir bem comigo mesmo e quero ser reconhecido pelas demais pessoas como uma pessoa virtuosa. Então, a virtude realmente só acontece quando eu não tenho sequer esse sentimento de estar sendo virtuoso.
Peguemos, por exemplo, a bondade como uma virtude, ou a caridade como uma virtude. Usemos a caridade. Se eu faço caridade por um senso de dever, né, porque eu entendi que fora da caridade não há salvação, por exemplo, aí todo domingo eu vou lá para a praça distribuir sopa. Né? Por que distribui sopa? Se na sua casa você come uma comida de qualidade, vai distribuir sopa. Né? Mas eu vou lá. E aí eu me julgo muito virtuoso e merecedor de um lugar muito feliz depois que eu desencarnar, porque eu tenho minha conduta na caridade. E eu acredito que a caridade é a salvação. Né? E quando eu faço isso, as pessoas estão vendo eu fazer, do meu grupo. Né? Então eu vou ser muito respeitado, porque o valor do grupo, que é a caridade, eu estou exercendo. Será que isso é mesmo caridade? Ou isso não é só um expediente do ego para se agigantar perante os olhos dos outros e a si mesmo? Porque aquele que faz verdadeiramente caridade, ele nem tem esse sentimento que está fazendo caridade. Porque é espontâneo. Porque faz parte da essência dele. Entendem a diferença? Porque quando nós ficamos presos ao conceito de algo, nós não exercemos aquele algo porque a nossa natureza está alinhada com aquele proceder, e sim como uma postura premeditada que visa uma recompensa. Então, se eu faço algo visando uma recompensa, como diz Sananda Jesus, eu já estou recompensado. Lembra quando Sananda Jesus falou do fariseu rezando à porta da sinagoga, batendo no peito para todos verem? E Sananda Jesus diz, ele já tem a sua recompensa, que é ser visto pelos homens, que é ser glorificado pelos homens. Então, quando nós temos um padrão de conduta por esse senso de virtude, né, que é um senso conceitual, será que isso é mesmo virtude? Há uma outra bela história, essa budista, que ilustra também muito bem isso. Porque no mosteiro budista, um mosteiro budista específico, uma das regras para os monges era que eles não podiam tocar em mulher, porque existia o voto de celibato. Né? Então, não podia, em hipótese nenhuma, tocar em mulher. E realmente, em algumas linhas do budismo mais ortodoxo, em algumas escolas, isso realmente acontece. E aí, dois monges, jovens monges do mosteiro, saíram para ir até a vila. Para ir até a vila, tinha que atravessar o rio. Né? Naquela região erma, não existia ponte, eles tinham que realmente entrar na água e atravessar o rio. E aí, naquele dia específico, havia chovido muito nas cabeceiras do rio, e o volume da água do rio cresceu muito. Né? E quando eles chegaram lá, a correnteza estava muito forte. E à beira do rio estava uma jovem muito bonita ali, querendo atravessar e sem conseguir, com medo das águas. E um dos monges, sem nem pensar, sem nem questionar, pegou a moça no colo e atravessou o rio com a moça no colo. Chegou do outro lado do rio, ela colocou a moça no chão,
A moça agradeceu muito e os dois seguiram viagem para a vila. Só que o outro monge ficou totalmente indignado e foi remoendo aquela raiva. Como que ele pôde quebrar o voto? Como que ele tocou numa mulher? E foram até a vila, fizeram o que era necessário, regressaram, e o outro monge está ruminando aquele sentimento. Como que ele fez isso? Ele quebrou os votos. Aí quando chegaram no mosteiro, aí ele não suportou e foi até o superior, né, falou, e censurou o outro, falou, ó, eu tenho que comunicar. O meu colega monge, ele quebrou o voto e tocou numa mulher. Não só tocou, ele carregou no colo uma mulher. Né? E o outro monge quieto. Aí o superior perguntou ao outro monge, o que você tem a dizer a respeito disso? Aí ele riu e falou, se eu cometi alguma falta, o meu irmão aqui cometeu uma falta muito maior, porque eu só carreguei aquela jovem na travessia do rio e deixei ela lá na beira do rio. Ele está carregando essa mulher até agora. Ou seja, naquele processo de raiva de ficar ruminando, ele é que estava carregando a mulher, carregando, né, aquela situação a partir daquelas vivências e conceitos dele do que era certo e do que era errado. Né? Então veja como que a virtude não pode ser pautada por uma regra fixa de comportamento. A virtude não diz respeito a códigos comportamentais, e sim a estados vibracionais. E a virtude, ela corresponde à minha natureza, e não às minhas ações premeditadas. Isso é uma diferença muito grande. Então, quando nós realmente atingimos um estado de avanço espiritual, nós não nos apegamos mais a essas regras de condutas. E o fato de ser bom, de ser amoroso, se torna espontâneo. E, aliás, não tem nada a ser exaltado em alguém que é bom e amoroso, porque isso deveria ser natural de todos. Porque a nossa verdadeira natureza espiritual, essencialmente divina, é de pura bondade, é de pura misericórdia, é de pura amorosidade. Às vezes, quando eu caminho pela rua, a pessoa que eu cruzo na rua, a forma que eu dou um bom dia, eu posso estar curando essa pessoa. E eu não estou me achando o santo, o virtuoso. É porque de mim emana as virtudes. Emana naturalmente. E se não for natural, não é virtude. Esse é que é o ponto, porque nós fomos acostumados pelos impositivos dos códigos religiosos de conduta a ter um comportamento que é um comportamento artificial. Na rua, eu sou um santo. Em casa, eu sou o maior dos tiranos. Porque em casa, ninguém está me vendo. Né? Então, a virtude é algo que precisa ser espontâneo, e só pode ser espontâneo quando nós realmente realizamos o ser divino em nós e vivemos a partir dessa condição divina em nós. Até mesmo os códigos morais, eles não fazem sentido quando nós temos essa expressão espontânea da
essência divina que está em nós. Certa feita, chamaram um grande mestre, esse outro mestre, não aquele, para falar sobre a virtude. Né? E todo mundo considerava que ele era um homem autorrealizado. Um desses mestres raros que descem no planeta. E aí colocaram um monte de gente, né, na sala, né, e convidaram ele para vir fazer uma palestra justamente sobre a virtude. E ele, muito relutante, né, porque ele ficava lá no mundo dele, tranquilo, mas como houve uma insistência muito grande, ele foi. Aí chegou lá, estavam todos daquele grupo na sala para ouvir a preleção do mestre sobre virtude. Aí ele chegou e perguntou: vocês sabem o que é virtude? Aqueles que sabem o que é virtude levantam a mão. Aí todo mundo levantou a mão. Aí ele falou: bom, se todo mundo sabe o que é virtude, eu não tenho nada a fazer aqui. Virou as costas e foi embora. Aí o organizador do evento ficou desesperado, marcou uma outra data, insistiu para o mestre voltar e combinou com o pessoal: olha, quando ele perguntar se vocês sabem o que é virtude e pedir para levantar a mão aqueles que sabem o que é virtude, ninguém levanta a mão, senão ele não vai falar. Aí o mestre voltou lá, aí ele chegou novamente, perguntou: vocês sabem o que é virtude? Aqueles que sabem o que é virtude, levantem a mão. Ninguém levantou. Aí ele disse: bom, se vocês não têm a menor ideia do que seja virtude, o que eu falar aqui não vai fazer muita diferença. Virou as costas e foi embora. Aí o organizador ficou desesperado: o que eu vou fazer para esse mestre falar? Aí ele combinou com o pessoal: ó, eu vou chamar ele novamente. Vamos fazer o seguinte: a metade da plateia levanta a mão e a metade fica com a mão abaixada. Aí ele não vai ter solução, ele vai ter que falar. Chamaram o mestre de novo. O mestre voltou, parou diante daquelas pessoas e novamente perguntou: vocês sabem o que é virtude? Aqueles que sabem o que é virtude, levantem a mão. Aí a metade levantou a mão e a metade ficou com a mão abaixada. Aí ele falou assim: bom, se a metade sabe o que é e a outra metade não sabe o que é, a metade que não sabe pergunta a metade que sabe, e eu não tenho nada para fazer aqui. Virou as costas, foi embora. É lógico que isso tem todo o seu humor por trás disso, mas ensina, mostra para nós justamente que virtude não se ensina. Virtude não é um código comportamental, né? Se a Sueli fizer tal comportamento, ela é virtuosa. Se não fizer, ela não é virtuosa. E toda essa visão de virtude está muito pautada pelo ensinamento, ou pelo código, geralmente vindo das religiões, que determina o que é certo e o que é errado. E nós ficamos julgando os outros a partir dessa visão que nós temos do que é virtuoso. Na minha infância, se eu não fosse à missa todo domingo, eu não era virtuoso, mas se eu fosse, eu era virtuoso. Isso para mim, hoje em dia, não faz qualquer sentido, mas era assim que me era imposto. Então eu levantava no domingo cedo, tinha uma missa às 7 horas da manhã, e eu queria brincar no domingo, ir para a rua jogar bola, porque eu fui menino criado na rua, né? É soltar pipa, jogar bola. Então eu corria para a igreja às 7 horas da manhã. Para quê? Para assistir a primeira missa.
Na hora que o padre falava, vamos em paz, que o Senhor nos acompanha, eu já estava lá longe do átrio, correndo escada abaixo, para chegar em casa, tirar a roupa, pôr o calção, calçar o quichute. A maioria que não sabe o que é quichute. Para poder ir para a rua e jogar bola. Você estava me imitando, camarada. O Falcão já fez muito isso. Entende? Então, onde está a virtude nesses atos impositivos que não trazem realização, não trazem alegria? A bondade só é boa quando ele vem da alegria de fazer aquilo e que eu me sinto plenamente feliz de ser daquela forma e agir daquela forma. E faço com total espontaneidade. É por isso que a humanidade está precisando de pessoas espiritualizadas e não propriamente de pessoas religiosas. Porque nesses princípios de ortodoxias religiosas, por se criar um código de conduta rígido ideal, todo aquele que não segue é censurado, é condenado e às vezes até perseguido e morto. De onde nasce o preconceito contra aqueles que são sociodivergentes, que não são adaptados aos padrões de conduta que essas escolas religiosas determinam que é o correto? Né? Quantos homossexuais são expulsos de casa pelos próprios pais porque isso é pecado? Porque de onde veio essa ideia? Lá da igreja que ele frequenta. E acha que isso é virtude. Entende como que nós temos que abdicar desse processo de julgamento, de conceituação, de definição? Nós não temos capacidade de definir nada. Nós não sabemos o que há por trás de cada acontecimento, de cada ação e de cada circunstância existencial que envolve uma pessoa. A única coisa que nós podemos, espontânea e livremente, é amar. Gratidão, Shiva Shambhu. Gratidão, Gaian, gratidão, Falcão. Já vai? Olha, eu nunca me diverti tanto na palestra do Gaian. Ele falando a história dele, eu me lembrando aqui da minha vivência para fugir da leitura da Bíblia, para não jogar bola. Minha mãe me obrigava nos domingos a ler a Bíblia, para mim não ter tempo de jogar na pelada. E eu atravessava os versículos, lia ligeiro, pulava 3 ou 4, para ver se acabava logo. Aí ela lia, já sabia que tinha para dizer, não, volta de novo, leia devagar, porque você pulou o versículo lá. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. E eu ficava, quando chegava na pelada, já estava todo o time, aí eu não jogava, eu ficava bravo, lá vai. Aí eu aprendi que se eu acordasse uma hora antes e lesse a Bíblia, eu mesmo acordava ela já para ler a Bíblia, aí dava tempo. Eu saí para jogar a pelada, isso era uma estratégia. Eu vi por conta do Gaian falar isso, e eu acho que a história de criança, para mim, é muito importante. Mas uma coisa que me deixou muito, assim, muito feliz na fala, eu li um cara chamado Edgar Morin, algum tempo atrás. Esse cara veio na Paraíba receber um título de doutor honoris causa aqui na Paraíba por conta do que eu fazia, porque eu botava em prática as loucuras que ele dizia. Ele trabalhava a teoria da complexidade, que vem do Blaise Pascal. Eu, até hoje, trabalho com essa leitura da teoria da complexidade, ainda hoje no trabalho. A ciência separa, eu tento juntar, talvez por isso que me chamam de louco. Eu fico assim, pensando se realmente eu sou louco, porque se contrapor a ciência clássica, e sem nenhum
aparato científico que me dê suporte, só a prática que me mostra que eu estou certo em alguns casos. E naqueles que eu não estou, eu busco corrigir. Mas corrigir a partir das práticas e das vivências, porque, como diz, para fatos não tem argumento. Você pode até arguir, mas se o fato está ali concreto, como é que você vai negar? E quando você fala da virtude, na virtude, eu lembrava dele, fez um texto chamado A Natureza da Natureza, que bate muito com isso que você está falando. Como é que se é virtuoso diante de uma imposição de uma sociedade, seja ela ortodoxa, seja ela heterodoxa, mas ainda a imposição que é de uma comunidade, seja ela avançada, seja ela retrógrada, seja ela fechada, não importa. Mas quando a gente traz para a leitura de Jesus, ou do Sananda Jesus, ou Cristo Jesus, como queira falar, ou de outras forças que tiveram antes do Cristo aqui em Terra, que mostrava um pouco dessa caminhada acima daquilo que é imposto pela sociedade, você ser bom, ou separar o joio do trigo, ou questionar, ou julgar, ou condenar aquele que se diz não tão bom, não tão saudável. Você trouxe a leitura do homossexualismo, e a gente já viu aqui uma fala tua mesmo, quando se fala da quintessência, não existe a dualidade. A gente está no campo da sendo não ter divisão sexual, na verdade, ser assexuado. Seja qual for o ponto, seja no ponto que eu esteja, no plano Terra ou fora do plano Terra, a compreensão que eu trago quando você traz essa leitura, mostrando desde o primeiro caso, lá da moça que jogou os filhos no rio, a segunda história e a terceira, que para mim é mais interessante, porque você traz a condição. A história terminou na beira do rio, mas não terminou bem, né? Continuou. E provavelmente ainda está até hoje, se essas consciências estiverem ainda brigando, ainda vão estar essa disputa do certo e do errado, ou da quebra de paradigma, de acordo, pacto. Seja qual for, ainda foi induzido de uma forma da sociedade. Mas, por último, você traz uma fala, Gayane, que bate diretamente com os ensinamentos que a gente vem buscando, ou do crescimento que a gente já se acha que alcançou, né? Que é o amor. Eu me firmo muito na história de Corintos, quando se fala na música de Monte Castelo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Para mim, a maior virtude, e isso é uma virtude que está para além de qualquer percepção desse mundo egóico, é o desapego pelo amor. Se eu conseguir não me apegar às coisas, os penduricalhos que são nos colocados aos ombros ao longo da nossa vivência, da nossa caminhada, responsabilidade com casa, com mulher, com filho, com instituições, com dinheiro, com retidão ética, para não fugir da linha. E se eu não tiver essa partilha amorosa, essa cumplicidade, seja dentro de casa, fora de casa, não importa onde você esteja, uma partilha, mas eu não sei se é partilha ou se é compartilha, que às vezes a partilha eu dou uma parte de mim e às vezes a compartilha eu sou obrigado a entender que tem a outra via. A via não é uma só, a via de mão dupla.
E aí me remete a eu não ter que dar alguma coisa esperando algo em troca, que esse é ainda o grande problema do ego. Eu vou fazer uma caridade esperando a minha salvação. E parece-me que a gente vê que a salvação é um céu que eu não sei onde é que fica, mas é um céu virtuoso, onde os anjos tocam harpas, onde tem canto ao final da tarde, um chazinho das 5, onde está todo mundo feliz, enquanto a gente ainda vê nos infernos astrais as almas sendo purificadas pelo fogo do inferno, como se diz, né? Tem até uma pressa, socorrer as almas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem, são a prece, que eu não sei se eu não sei onde é que está, se é no credo, se é na Salve Rainha, eu não sei bem. Eu não sou muito afeito a essas leituras, essas rezas cumpridas, né? Mas eu quero dizer, meu irmão, que essa tua partilha hoje, ela tem um misto de vivência e de coerência na nossa caminhada desde quando criança, que eu não lembro quando criança ser egoísta. Quando eu era criança, eu partilhava as brincadeiras, as risadas, as maluquices, as traquinagens, e parece que tem um pacto entre nós mesmos de nenhum dedurar o outro. Morria o diabo, dava o cão em 70, mas nenhum dedurava o outro. Voltava em casa tudo lapiado, mas não dizia em casa a merda que fez na rua. Isso era um trabalho que eu achava belíssimo quando criança. Depois a gente vai crescendo, vai chegando adolescente, vai se isolando, começa a fazer as nossas besteiras até o casamento e se finge de adulto. E aí, às vezes, acha que adulto é aquela pessoa séria, né? Eu sou um adulto e ninguém me... Aí depois vê que não é bem adulto, é uma criança e não entende nada. Aí já teve um papo, eu e Vaídes, ultimamente aqui no sábado, domingo, quando ele estava aqui nesse encontro dos apômetros, e que foi muito legal a fala. Então, amado, eu me sinto assim muito agraciado com essa tua fala, porque me levou para a infância, me levou para minhas criancices, meus primeiros contatos de dividir no meu porquinho, que era um porquinho que a gente dava moeda para o final do ano, para comprar a roupa do Natal, era a moedinha que sobrava. E, de repente, a gente viu uma pessoa passando a necessidade na feira, quando aí quebrava um pouquinho, dava dinheiro, nem imaginava que no final da roupa ia faltar, no final do ano ia faltar roupa, mas que não tinha nenhuma importância, porque aquela caridade foi feita naquela hora e foi feita com muito amor, e de uma criança que não tinha maldade nenhuma. E eu acho que isso tinha muito de Francisco de Assis. No desenrolar desse processo, nós chegamos ao ponto de saber que a gente que está um pouquinho mais aquinhoado, com um pouco mais de salário, uma coisa assim, às vezes aparecem aquelas pessoas que são necessitadas e que vêm pedir, que já é tão humilhante quando a pessoa vem pedir, né? Às vezes é tão difícil a pessoa sair daquele mundo. Me dê uma moeda, me dê qualquer coisa, me dê... E o outro ainda assim, será que é para comer mesmo, se é para droga, ou lavar? E tem gente que fica restringindo-se a não fazer aquela caridade, porque aquilo que ele está dando com tanto sacrifício, talvez não vá para uma coisa tão saudável como ele achava que deveria ser. E eu aprendi, meu irmão, que a responsabilidade de quem recebe é bem maior do que aquela de quem está dando. Porque quem está dando, simplesmente porque está dando. Está podendo doar. Quem está recebendo tem a responsabilidade de aproveitar bem aquele que está recebendo. E se não vai fazer bem, então eu acho que ninguém vai nem aos céus, nem aos infernos por ser bom. Por ser bom, simplesmente ser bom. E não se preocupar se ser bom vai para o céu, vai para o inferno, para onde é que vai. Ser bom por ser bom. Então, dizer, fulano de tal é um homem bom. Eu escuto muitas pessoas dizer, Falcão é um homem bom. Que bom que eu seja bom. Eu sou bom para mim. Para mim, eu sei que eu sou bom, muito bom. Faço tudo que eu quero, às vezes levo as porradas, né? Levo as cacetadas da vida, mas procurando ser bom para mim. Se eu for bom para mim ajudar alguma pessoa e for bom para outro, bom que seja bom assim, mas sem nenhum compromisso de achar que eu tenho que ser bom para os outros. Bom para mim. Gratidão, meu irmão. Shiva Shambhu.
Eu Gratidão, Falcão. quero falar. Raimunda. Eu gostei dessa partilha do professor e mexeu um pouco comigo. Mas será que tem pessoas que vivem sem julgar o outro? Eu acho meio difícil, porque é um processo de construção, né? Como ele falou aqui da virtude, eu vi a virtude com outro olhar, né? Agora ele trazendo esse conceito diferente de virtude, eu já me coloco lá embaixo, eu não tenho essa virtude, né? De acordo com o que ele falou, porque no momento que alguém me faz raiva, moça, eu não sei ficar sem responder, não, mas aí é como o professor Falcão diz. Em primeiro lugar, a gente tem que ser bom para a gente, né? E a gente sendo bom para a gente com certeza vai ser bom para o outro. Agora, a partir de quando a gente não é bom nem para a gente, é porque ainda não chegou esse patamar, né, dessa virtude, né? Então, mas eu achei muito grata essa conversa que ele falou aí da mulher, porque se fosse eu, moça, eu ia me irritar no primeiro menino. Se eu fosse o rei, mas rapaz, porque está jogando meu filho dentro d'água, né? Então, para chegar lá, eu sei que é uma comparação, mas embora com esse pacto, eu sendo o rei, eu não ia deixar meu filho sair assim, né? Então, eu preciso aprender muito mais, né? Preciso me transformar, porque me colocando nessa virtude, eu acho que eu não tenho essa virtude, não. Então, era isso que eu queria partilhar e tá tudo bem, né? Da maneira que ele colocou, mas eu não estou ainda nessa qualidade de deixar, né? E foram 7 vidas, né? Mas só que como ele colocou que não era uma coisa natural só de vida, né? Vem das vidas passadas. Então, quem somos nós para ficar julgando, né? Então, era essa partilha e gratidão por tudo, né? Que o professor colocou também, né? E achei interessante essa questão de você ir para a igreja, né? Mas que você não vá obrigada, mas que você vá com gosto, né? E aí, senão, fica igual o Zezinho. Zezinho, qual a melhor parte da missa? É quando o padre diz, vamos em paz, e o Senhor nos acompanha, né? Eu não quero nem obrigado, nem por vontade, eu não vou de jeito nenhum. Raimunda, querida, gratidão, né, pela partilha, pelo seu posicionamento, né, que muito contribui com as nossas reflexões. Gaian, gostaria? Não, vamos ouvir. Eu gostaria de ouvir a Claudinha. Vamos ouvir a Claudinha. Certinho. Claudinha Leite. Hoje a fala que me fez do professor Falcão mais Gaian, me fez lembrar muito aqui, né, a menina, a filha da vizinha que ficava aqui em casa. E aí um dia ela viu na porta, estava na porta, passou uma menina sem chinelo. Ela saiu, correu no meu quarto, foi lá, pegou um chinelo meu, chamou a menina e deu, né? Aí ela chegou, Cadinha. Aí eu fiquei sabendo da história. Falei, Madu, cadê meu chinelo? Ah, Cadinha, tu tem um bocado. Eu dei para a menina, que a menina estava sem nada. Né? Compartilhou, né? Ela me viu que eu tinha mais, ela deu. E com relação à sopa, à distribuição de sopa, eu, um dia em casa, falei assim, vai distribuir lanche, vá para a rua. Falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Vai distribuir lanche. E aí, eu arrumei a maletinha, uma vasilha com uns lanches, e chamei umas amigas, e saímos à noite para fazer essa distribuição para pessoas em situação de rua. E ao retornar, uma das amigas, né, falou, olha, veio aqui para colocar o nome do grupo, Manto de Maria.
E fizemos essa distribuição por um bom tempo, depois paramos de ficar na rua e fomos para a porta do hospital e para a UPA. E só paramos quando iniciou a pandemia. E com esse gesto desse grupo, Manto de Maria, a gente não tinha divulgação em redes, tudo que eu faço não gosto de ter divulgação de rede, em redes, não tinha, a única divulgação era um falava para o outro, e despertou, através dessa ação, outros grupos, né, de igrejas católicas, evangélicas, a fazer também, começar a distribuição de sopas e de lanches para as pessoas que estavam acompanhantes, né, de hospital e de UPA. E era uma coisa muito gratificante. Às vezes a gente vai distribuir algo, né, na rua, muitos, como foi no meu caso, foi um chamado, foi um despertar não só para mim, mas como para outras pessoas, que mobilizou, né, as pessoas para isso, mas que também ficasse no silêncio. No meu caso, não teria divulgação. E outros grupos faziam aquela propaganda, colocando em redes, e não durou muito tempo. E nós, no grupo, as pessoas questionavam por quê. Eu falei, não, porque a caridade não precisa expor a ninguém. Aquela pessoa que está recebendo o pão, não precisa tirar foto de quem está recebendo um prato de sopa ou quem está recebendo um lanche. A nossa missão é essa, entregar o pão, alimentar, agradecer, né? E seguir em frente, até o dia que Deus dá permissão. Foi quando chegou a pandemia, nós paramos, eu parei, né? Porque não podia mais ficar na distribuição. Então, hoje vocês trouxeram, assim, muita lembrança da criança, né? Que pega o calçado, que vê que tem mais, dessa coisa da sopa. Então, sempre Deus está me dando essas oportunidades de fazer o trabalho, mas sem ter, sempre veio para não ter divulgação, não expor a ninguém. Quando eu parei a sopa, eu fui aprender a costurar para fazer máscaras no período da pandemia. Eu fui costurar e também ajudei, dava o material para outras pessoas. Nós fizemos muitas máscaras para doar. Então, a caridade, quando a gente está nessa, né, acho que é até o pensamento da gente que tudo vai chegando, né? Para ter essa oportunidade e essa permissão de fazer. Acabou as máscaras, veio o fitoterápico, então sempre na minha vida está chegando coisas com as oportunidades e a permissão de ajudar. Eu falo assim que não tem para onde a gente correr. Tem hora que eu falo, meu Deus, eu não quero me envolver em nada. E nem tem dinheiro, né? E nem tem dinheiro. E nem tenho dinheiro. Batem na porta. E chega uma pessoa assim com carro, como esse dia chegou um senhor com carro de alface, de hortaliças. Cláudia, eu vim aqui para tu distribuir aí para mim. Eu falei, entendi, senhor. Parei tudo, fui lá fazer a distribuição. Né? Como eu conheço todo mundo da comunidade, boto no grupo, rapidinho aparecem as pessoas. Então, assim, acho que já vem mesmo nessa missão, né, de ajudar. E também vou dizer uma coisa de vocês, não é fácil. Quem sai na rua para poder fazer essa distribuição é um aprendizado, é uma história, cada história de vida que você encontra pessoas que tinham de tudo e, por um acaso, está naquela situação. E, assim, sou muito grata a Deus pela oportunidade, pela permissão de ter ajudado já muitas pessoas nessa situação, até de retornarem para casa, de receber mensagem espiritual para aquelas pessoas. E eu falo assim, como? Vá lá, dá um abraço. E uma pessoa em situação de rua, sem banho, sem nada. E quando chegar perto, era só rosa, perfumes de rosa. Eu não senti aquele cheiro. Então, como é que tu deu um abraço naquela pessoa? Mas aí, fui lá na missão, dei o recado e segui viagem. Então, quando eu falo assim, não quero nada, não tem jeito. Vem na porta e eu tenho que servir. Tenho que pegar e assim. Então, a sopa, ela tem um sabor, Gaião, que às vezes não tem nem tempero para fazer a sopa boa, assim, né? Mas quando a gente prepara com amor,
aquele que recebe, ou que sopa gostosa. Às vezes não estava com todos os ingredientes. É isso aí. Gratidão. E Gratidão a nós, Claudinha, pelo seu depoimento, pelo aprendizado que você traz para nós, viu? Gratidão mesmo. Gaian, Luciana coloca assim, Gaian, não devemos julgar. Isso já é sabido, mas é útil questionar o porquê para se poder, de alguma forma, aprender. Veja, olha o paradoxo. Quando eu falo assim, eu sei que não posso julgar, isso já é um julgamento. Entende? Já é um conceito, é um julgamento. Então, a sua atitude de não julgar não é espontânea, ela é modelada por um princípio que você assume de que você está proibido de fazer aquilo. E tudo aquilo que te proíbem de fazer é o que você mais faz. Porque tudo aquilo que nós somos castrados é justamente onde a nossa energia mais flui. Por isso que todo aquele que tem medo de engordar, engorda e come muito mais do que os outros. Todo aquele que quer parar de fumar, ele fuma muito mais, porque ele fica pensando no cigarro o tempo todo. Então, Luciana, veja, existe realmente um princípio que está na tradição judaica cristã ocidental, como se fosse uma lei, que nos proíbe de julgar. Mas isso não é, nós precisamos refletir se isso é uma atitude espontânea. Porque, às vezes, eu não falo do comportamento do outro, porque eu sei que, se eu falar, depois eu vou ter que me confessar. Mas eu penso, mas eu sinto. Então, você está julgando do mesmo jeito, porque não é o que você manifesta, é o que você é. Entende? Aí nós corremos um sério risco de virar aqueles sepulcros caiados que Sananda Jesus falava. Porque o comportamento fora, como é um comportamento autocontrolado, ele se torna muito ajustado aos códigos de comportamento. Mas e por dentro? Né? Eu não vou julgar o Elias, mas o que eu penso dele, se eu falasse, ora, entende? Então, enquanto isso não for algo espontâneo na gente, enquanto eu não olhar para cada pessoa e ver Deus na pessoa, e só Deus, e não me importar minimamente se ela está indo para a direita, para a esquerda, o que ela faz ou deixa de fazer. Enquanto eu não tiver esse olhar amoroso de olhar para todo mundo e ver apenas luz, eu vou estar simplesmente tendo um comportamento condicionado. Não é espontâneo. Não é espontâneo. Entende? Toda religião, ela tem os seus códigos de conduta, né? E as pessoas, quando agem por códigos externos de conduta, elas não estão sendo verdadeiras. Entendem um ponto? Essa partilha de hoje parece um pouco simplória, né? Um pouco. Olha, Gaian, você fugiu um pouco da linha de. Mas é algo muito importante, porque o essencial é que nós sejamos verdadeiros. Qual é a minha verdade? Porque quando eu olho para a minha verdade, eu não preciso de ficar controlando as minhas atitudes. Porque não é o que eu faço, é como eu faço. Se eu dou um abraço no Elias,
porque todo mundo no grupo está abraçando e é norma consensual abraçar, esse abraço não tem valor nenhum. Agora, se eu abraço feliz porque é um ato espontâneo meu e que é cheio de felicidade, isso é que é o verdadeiro. Essa história de ser politicamente correto. Eu quero ser apolítico incorreto o tempo todo. Mas não quero ferir aquilo que é verdade, que é espontâneo em mim. Eu quero que o Elias saiba que o dia que eu abraçar ele, eu estou abraçando mesmo. Entende? Hoje eu estava conversando com a Mel, que sempre estava aqui no grupo com a gente. Aliás, ela não está porque ela está trabalhando, então ela não consegue mais. O horário dela é noturno. Aí ela falou da Loreni que parece uma índiazinha. E é verdade, ela mal sabe que a Loreni é uma índiazinha mesmo, né? Então, só por isso eu quero ouvir a Loreni. A Lorene não está saindo o som. Tá ligado o microfone, não está saindo o som. Selma, segura só um pouquinho aí, tá, Selma? Não, continuamos sem ouvir. Tá, vai arrumando aí. Sai e entra de novo, Loreni. Enquanto isso, nós ouvimos a Maria Selma. Gratidão a todos nesse momento, né? A Sueli, a Eli, aos professores, né? A minha partilha é para dizer do aprendizado que eu, enquanto a pessoa da Selma, tive que desconstruir, né, muitas crenças e estar aqui, aberta a essa vivência de um grande aprendizado. Às vezes eu fico mesmo no silêncio, contemplando cada reflexão, né, dentro desse aprendizado e me colocando a serviço. E dizer da importância e do contentamento que eu tenho vivido, né? Dentro das dinâmicas, da fala do professor Gaian, eu acompanho sempre. Né? Não sou muito de falar, mas é como se, como ele disse, não é uma verdade, assim, mas é como se eu tivesse me oportunizando agora estar nessa dimensão, né? Nesse aqui e agora, nessa vivência, nessa troca de experiência. Eu fico olhando a Claudinha e vejo que, de fato, e acredito, né, nessa espontaneidade que nós, enquanto seres, recebemos. Às vezes eu falava sobre a questão, eu gosto muito de ouvir quando ele fala sobre o amor, sabedoria, né? O jeito que ele fala de Sananda Jesus, que habita, né, em cada um de nós. Falar desse amor
é muito motivador, é muito emocionante. E hoje eu estou vivendo momentos diferentes, né, em toda a minha vida, aqui nesse espaço. E tem muitas coisas que eu já vivi, já vi, e às vezes a gente precisa silenciar. E por não silenciar, eu acabei não tendo a oportunidade de vivenciar. E hoje, aqui, agora, junto com vocês, eu estou aprendendo muita coisa enquanto ser mulher, o ser humano, a existência, né, a consciência que vem. E é isso. Eu fico aqui no meu silêncio, mas é muito reflexivo. Gratidão a todos. Maria Selma, minha querida, você é verdadeira. Isso é que é bonito. Gratidão. Né? Porque isso, olha, e eu digo para você e digo para mim também, minha querida. Se estar aqui não te traz felicidade, não fica. Não fica aqui por nenhuma imposição de que eu preciso crescer, eu preciso estudar, ou não, não fica. Só fica se trouxer alegria, se o seu ser se sentir contemplado. Tem? Se não, vai ver novela, vai fazer qualquer coisa. Mas é isso, professor, é porque estar aqui me faz ser quem eu sou, me conhecer um pouco mais. E nós vemos isso claramente nas suas palavras, por isso que eu estou falando, você está sendo verdadeira. Que você está sendo espontânea. Entende? E é isso. É isso. A virtude só é virtude quanto nós não sentimos como virtude, sim como algo que é espontâneo do nosso próprio ser. Entende? Que seja tão natural para a gente como respirar. Sim. Gratidão. É isso. Gratidão. Nós todos aqui que te agradecemos profundamente. Tá bom? A sua partilha valeu mais do que esse monte de palavra que eu estou falando aqui. Tá bom? Muito mais. E você me dá muitas respostas. Gratidão, professor. Gratidão. Gratidão, Selma, gratidão, Gaian. Vamos ouvir agora Rosário. Boa noite, eu estou me sentindo hoje com a vontade de expor de acordo com o que eu tenho ouvido, né? E a Claudinha, ela me inspira quando ela fala do testemunho dela, de tanto tempo, mas aí ela se reporta ao período da pandemia. E eu me lembrei muito que no período da pandemia tudo era difícil de se fazer. E aí eu já vou fazer um relato que aconteceu, que eu me vi assim, dentro de casa, presa, e eu tinha vontade de colaborar com as pessoas, mas eu não sabia como. E no tempo apareceu um grupo de WhatsApp pedindo ajuda. E eu me lembrei que eu sabia fazer alguma coisa. E aí eu preparava os produtos de limpeza. Aí a pessoa vinha até o portão, levava os produtos de limpeza e ia servir para aquelas pessoas com dificuldade que não sabia, a dificuldade de adquirir, de ter, enfim. E isso me deixava bem, eu colaborando dessa forma. Então, assim, e também na Claudinha, nas falas dela, eu me lembro de quando a gente se encontrou no quinto festival, quando ela, na partilha
do ensinamento do Acalma Vida. Quando eu dizia para ela da importância que eu sentia no meu coração de colaborar também assim com as pessoas. E aí ela me ensinou a como fazer o Acalma Vida. E eu ficava olhando como ela ensinava de uma forma tão linda, tão bonita, sem guardar para si a, a fórmula. E eu digo, meu Deus, mas como é que isso acontece tão bonito? E aí, assim, eu quero aproveitar esse momento para agradecer a Claudinha o quanto ela tenha me ajudado a ajudar pessoas, né? Porque a distribuição é gratuita e de forma tranquila, né? Então, muito nesse sentido. E isso me trouxe um aprendizado de poder. Eu estou aqui com meu pai, é um acamado, esteve há muito tempo agora em UTI, e por isso que eu estou dizendo, eu estou falando um pouco emocionado, porque a Erli sabe da minha luta, do que é acompanhar aqui com a minha irmã, e agora ficando esses dias com ele, né? E de que forma eu posso estar com meu pai de forma tranquila. E o meu aprendizado, eu busco. Eu busco no estar com ele de forma alegre, de poder colaborar, contribuir, mesmo sabendo que não é fácil. É isso que eu queria colocar, né? Que é um dia por vez, né? Essa forma de ajudar. Eu estou aqui no escuro aqui com ele porque ele toda hora se mexe. Gratidão. Gratidão a você, minha querida, pelo depoimento, pela força que você coloca para nós, né, dessa vivência. Já são, se somar os dias que o pai de Rosário fica no hospital, na UTI, aí quando pensa que está indo, aí ele vai para a enfermaria, aí depois volta para a UTI, vai em casa. É uma luta bem grande e a gente acompanha direitinho esse lugar, né, de como ela se coloca, como ela tem crescido, né, e a família toda, com esse aprendizado que ele traz para nós, né. Gratidão, viu, Rosário? Agora nós vamos ouvir a Laureni, em seguida eu já passo a palavra para a Sueli fazer a finalização. Laureni? Fala aí para ver se... Pode falar, Laureni. E aí, Gaian, Laureni não quer falar conosco hoje não, Gaian. É, deixa ela está no meu caderninho. Coloca ela no caderninho aí. Hoje eu realmente estou feliz, eu estou rindo muito, brincando, embora assim, a espiritualidade não é séria, sabe? As pessoas acham que espiritualidade é seriedade, sabe? Aquelas pessoas. Às vezes eu via na minha infância meu pai falando, nossa, aquele homem é um homem muito sério. Eu achava que ser sério era qualidade, né? E não é, né? Eu sempre acho que as pessoas de bom humor, né, quando você consegue rir de si mesmo, você está fazendo uma grande coisa, né? Poder rir de si mesmo, ou de tudo. Eu lembrei que agora da Claudinha, né? Da menina colocando a mão na cintura e falando para a Claudinha, ó, Cadinha, você não está me vendo aqui, não? Né? Quer dizer, a vida ela é feita de felicidade, sabe? Ah, ninguém precisa ser infeliz para ir para o céu, não. Não precisa, né? É isso, né? Eu sei que
hoje nós estamos numa partilha não muito ortodoxa, né? Não muito dentro da linha que nós costumamos conduzir, mas isso é para que oportunize a que todos possam se sentir acolhidos. É importante que todos se sintam pertencentes, sabe? Isso é muito importante, muito importante. E eu digo isso porque há não muito tempo atrás alguém me disse que eu falo coisa muito difícil de ser entendida. Talvez, mas na verdade não sou eu exatamente quem fala. Mas quando nós podemos colocar todo mundo sabe, no mesmo balaio de alegria e de risos, isso é muito bom. Isso é muito bom. É. Falcão, meu querido, diga. Antes do Falcão falar, Gaian, só um momentinho. A Cida, ela disse que hoje foi uma das melhores partilhas, né? Então, ela está dizendo gratidão. A Laureni quer saber se a busca pela paz e sabedoria é virtude. E a Luciana Andrade disse que gostaria de falar, mas, como já vai terminar, ela deixa a gratidão pela oportunidade de conhecer e reconhecer. Falcão. Responde aí a Laureni, Falcão. A paz habita em mim. Eu sou a paz. Eu sou a luz. Eu sou amor. Se isso é virtude, então nós trazemos a virtude da paz, a luz do amor. Mas eu queria me reportar a essa fala da partilha não ser muito ortodoxa. É que, às vezes, uma atitude vale mais que uma tonelada de palavras. E quando eu vejo as falas, olha, tem experiências mais aqui nessa sala, viu? Não só foi essa experiência da Maria Sueli, que a gente vem acompanhando uma jornada difícil. Só quem sabe é quem ela, quando ela partilha, às vezes em horários das mulheres, acontecendo isso. E a gente dizer firmeza, siga em frente, não baixe a cabeça. E ela vai dizendo, para e passo, vai acontecendo, acreditando na força interior dela. Quando Claudinha foi aprender o tal da Calma Vida, foi muito engraçado, porque esse projeto da Calma Vida não é a Calma Vida, é a calma, e é do canto do Irapuru. E eu roubei um pouco essa receita do canto do Irapuru e fiz lá com a Maria Pedro, lá no Conde. E da Maria Pedro seguiu para a Claudinha, de Claudinha para Silvaneide. E de Silvaneide foi espalhando. E a gente botou a Calma Vida para ser de uma outra linhagem. E lembrar que isso é da natureza, então não tem dono. É da natureza. Usa a natureza em prol de vocês e de nós e de todos os outros. É atitude. E quando vem essas experiências, algumas colocando-se naturalmente, nos coloca na posição de dizer que bom que essa partilha é diferente. Não é que Gaian fala difícil, pelo contrário, ele traz uma leitura que a gente não está acostumado a ela, é diferente, mas que todos conhecem pela lei do silêncio. Quem é que não entende um sorriso? Quem é que não entende um abraço? Quem é que não entende um carinho? Quem é que não entende? E, por incrível que pareça, não tem palavras. Um sorriso é dado sem uma sequer palavra. Um olhar de acolhimento, de compaixão, não tem fala. Estar ao lado do outro não precisa de fala.
A leitura é universal, é divina. O amor não precisa ser badalado, precisa ser só sentido. Ah, como era bom se o Brasil fosse pertinho um dos outros, a gente pudesse ver toda noite. Tomar um chimarrão debaixo de uma lua, né, Gaião? Então, comer um milho assado numa noite de São João, né? Mas, infelizmente, não é assim. Então, esse instrumento, essa ferramenta da gente poder trocar ideia, brincar, rir um pouco, quebrar um pouco essa seriedade da discussão e não deixar de ser sério na forma até de brincar. Então, os mestres, os Johans, esses condutores da humanidade, que nos escolheram como suas ferramentas de trabalho, nos colocam na posição de dizer: menos ego, mais amor. Menos intolerância, mais paciência. Menos desatino, mais cuidado. Mas isso não quer dizer que vai acabar nem com a intolerância, nem com a impaciência, nem com o ego, porque faz parte desse moído da 3D. Se a gente atende a um chamado do eu interior, da vontade divina, de melhorar, melhora mais, um pouquinho que seja, mas seja melhor mais, vai ganhar você e o outro que está do teu lado, transborda essa tua vontade, esse teu jeito de ser. Às vezes até ranzinza. Fulano está muito sério, muito cara dura. Ora, cara dura por fora. Eu não vejo um cara dura que não seja uma criança que não tenha criança lá dentro. Não tem um, por mais ranzinza que seja, tem uma criança lá dentro. Às vezes está perdida. Jesus disse: não deixe que uma criancinha seja, deixe vir a minha criancinha. Deixa vir a sua criancinha. Ontem foi dia de Cosme Damião, comemorado em alguns lugares. Então, veja, a criança brinca, ri, não tem sexo, não tem maldade. E às vezes a gente é tão sério e deixa que essa criança fique morta lá dentro da gente. Então, sejamos mais crianças. Entendemos a seriedade na brincadeira, mas que toda brincadeira seja muito séria. Gratidão, Falcão, gratidão, Gaian, gratidão a todos e a todas, Rogeliano, Elias, Vaides, né, Luciani, Manuel, Shirley, Raimunda, Laureni, Rosário, Rafael, Maria Mendonça, Selma, Claudinha Leite, Rafael está dizendo que em tempos intensamente desafiadores, caridade a seguir o alegrai-vos do Mestre Jesus. Ser feliz despretensiosamente, eis o verdadeiro amor, caridade. Gratidão e tantos ensinamentos. Sueli, é com você. Eu acho que diante de tanta beleza, eu não tenho muito o que falar, não, mas... porque, na realidade, eu não vou negar, quando eu chego e que eu vejo muita seriedade, eu fico incomodada. Eu fico assim, gente, por que o povo está sério? Por que o povo está sério? Eu passo nas ruas e vejo as pessoas de manhã cedo, parecendo que estão emburradas, né? Por que todo mundo acorda sempre parecendo que está o pior do dia? Indo para o CAPS, eu trabalhei muito tempo, eu via as pessoas reclamando porque estavam indo trabalhar. E eu dizia, vixe, eu estou tão feliz porque lá eu estou sendo útil. E aqui, quando eu vejo, às vezes começa a partilha no converseiro, não nego não, eu gosto. Acho que é necessário o silêncio, obviamente, né? Mas o não ortodoxo também é tão bom, porque deixa a gente mais livre, assim como a gente sabe que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de se expressar, não sendo tão livre, leve, acho que dá aquela vontade de a gente poder participar mais com essa espontaneidade, que é exatamente a virtude. A virtude é a espontaneidade, que, consequentemente, eu vejo que
a gente perde quando a gente tenta se engessar, porque tem que ser assim, tem que seguir esse fluxo, tem que seguir aquilo. Aí ela não se expressa. Então, superar essas máscaras morais que a gente tem, né, se reconhece que entre o bem e o mal existe um vazio, que é nesse momento que a gente fica para poder identificar qual é a escolha que a gente vai seguir. E quando a gente escolhe com o coração, ele vai sempre dizer que é para o bem. E é por isso que Felipe sempre traz, e é importante mesmo. Vá para o seu coração, está em dúvida, refugie-se ali, porque lá é onde você entra em contato com a sua alma e realmente consegue encontrar o caminho, que é sempre do bem. Gente, nós finalizamos a nossa partilha sempre com a sintonia navidiana, que foi, né, recebida por Gayan, e vamos então fechar um pouquinho os olhos e fiquem atentos ao que eu vou recitar. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no coração, Sagrado Coração, ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor e edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Até uma próxima quarta-feira. Tem um bate-canto. Gratidão, Celi, gratidão. Marusa, querida, saudade de você. Lete, querida, receba todas as vibrações.